Para fazer a cenoura, eu faço o círculo mágico. Dentro do círculo, vou colocar 6 pontos baixos. Vou fechar o círculo e finalizar a carreira com um ponto baixíssimo no primeiro ponto que iniciamos. Se você for fazer de forma espiral, é só você fazer um ponto baixo ao invés de fazer esse ponto baixíssimo, tá? É só você faz um ponto baixo e marca para você saber onde começa e termina cada carreira. A segunda carreira, eu vou fazer 2 pontos baixos para cada ponto de base. Ao todo, na segunda carreira, vamos ficar com 12 pontos baixos. Vou finalizar a minha segunda carreira. A terceira carreira, eu vou fazer um ponto baixo, no próximo ponto será o aumento. 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. No próximo, um ponto baixo, no próximo, o aumento. Vou trabalhar essa sequência por toda a carreira, um ponto baixo e um aumento. Finalizei a terceira carreira com um ponto baixíssimo, ao todo ficamos com 18 pontos baixos. Agora eu venho aqui, ó, pego uma laçadinha de um dos pontos aqui pelo avesso para fazer o nozinho desse fio do círculo mágico, que aí o início já fica arrematado. A quarta carreira eu vou fazer ponto sobre ponto, só vou repetir a mesma quantidade de pontos. Ó, então, eu fiz 3 carreiras de ponto sobre ponto. Ao todo, desde o início, estamos com 6 carreiras feitas. A próxima carreira, eu vou começar fazendo 2 pontos baixos, uma diminuição, mais 2 pontos baixos e uma diminuição. Então, ao todo, agora eu fiz 2 diminuições e vou fazer mais uma aqui, ó, mais no finalzinho da carreira. Vão ser 3 diminuições ao todo. Ó, minha última diminuição. Então, eu tive 3 diminuições nessa carreira. Fiquei com 15 pontos baixos. Agora, eu vou fazer 3 carreiras de ponto sobre ponto. Feito as 3 carreiras de ponto sobre ponto, agora eu vou fazer novamente 3 diminuições nessa carreira. Ó, já fiz 2 pontos, agora eu vou fazer uma diminuição. Aqui novamente, mais 2 pontos, o próximo a diminuição. Então, foi minha segunda diminuição desta carreira. E minha última diminuição. Ao todo, nós ficamos com 12 pontos baixos. Agora, eu vou fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto, com essa mesma quantidade de pontos. Então, feitas as 2 carreiras de ponto sobre ponto, ao todo, nós estamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 carreiras feitas. A carreira de número 14, eu vou fazer 3 diminuições também. Ó, minha primeira diminuição desta carreira, faço um ponto baixo, minha segunda diminuição, faço um ponto baixo e minha última diminuição da carreira. Me restaram 2 pontos aqui e finalizo minha carreira com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto.
Finalizei as 2 carreiras de ponto sobre ponto. Essas carreiras eu fiquei com 9 pontos baixos. A próxima carreira, eu vou fazer um ponto baixo. O próximo, eu já vou fazer uma diminuição. Um ponto baixo, uma diminuição. Me restaram 2 pontos. Eu vou fazer uma diminuição nele também. E já finalizo a minha carreira e faço 2 carreiras de ponto sobre ponto. Finalizei a carreira de ponto sobre ponto, vou cortar esse fio. Eu vou cortar um pouquinho maior, que aí depois eu utilizo para fazer a costura. Eu já coloquei um pouquinho de enchimento aqui dentro e vou colocar esse fio na agulha. Com o fio aqui na agulha, eu vou fazer o arremate pegando todas as laçadinhas de fora de cada ponto que nós fizemos, ó. Nós vamos fechar esse círculo. Só que eu não vou tensionar muito, só vou dar uma fechadinha assim, ó, tá vendo? Sem deformar, ó. Vou pegar um pontinho aqui de baixo para fazer o nozinho, para firmar esse círculo fechado. Vou dar uma tensionada nesse fio e vou passar aqui, ó, a linha mais ou menos aqui no meio da cenoura. Vou deixar essa linha aqui por enquanto, pra gente trabalhar agora os detalhes verde aqui na parte de cima da cenoura. Então, com a linha verde, eu vou fazer os brotinhos, as folhas da cenoura. Eu prendo o fio na agulha, como se fosse fazer uma correntinha. Com o fio preso, eu venho aqui, ó, entre a primeira e a segunda carreira. Vou pegar uma laçadinha aqui assim, ó, e vou inserir a agulha e puxar essa linha verde. E já faço um ponto baixo. Subo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Volto na segunda correntinha, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, para cada correntinha. Ao todo, ficamos com 7 pontos baixos. Já viram aqui, ó, venho no próximo. Aqui vai depender também da quantidade de pontos, da quantidade que você quer de tamanho desse broto, tá? Eu fiz 8 correntes, mas se você quiser pode fazer mais. A última corrente você usa para virar, mas a ideia é essa aqui. Eu vou pular aqui, ó, um ponto, venho no próximo e vou fazer novamente essa sequência, ó. Faço um ponto baixo e agora eu faço 8 correntes. E volto fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Desta forma, você vai fazer quantos brotinhos você quiser, tá? É só seguir esse mesmo raciocínio aqui. Trabalhei aqui, ó, na minha última corrente, aí eu vou fazer novamente essa mesma sequência, pulo um ponto, venho aqui, ó, no próximo, e já faço novamente essa sequência. Um ponto baixo, 8 correntes, volto na segunda e faço um ponto baixo para cada corrente.
Ó, fiz aqui, ó, o meu quinto brotinho, né? Minha quinta folhinha. Aí, eu vou finalizar aqui a minha quinta folhinha pegando um pontinho aqui, ó, pra dentro do miolo. Que aí, a gente já arremata esse fio e esconde as pontas. Eu vou fazer um ponto baixíssimo. Baixíssimo não, eu fiz um ponto baixo. Feito o ponto baixo, eu vou cortar aqui do tamanho que dá pra mim fazer o arremate. Puxa essa laçada aqui, ó. Ó como fica. Fica bem bonitinha, né? Essa ponta do início, como a gente começa com ela presa na agulha, ela já fica segura, né? Arrematada. Então, eu vou só puxar ela pra dentro. Puxou. Escondeu um pouco dela. Eu acho que eu puxei errada. É essa aqui que eu tenho que puxar. Vamos fazer novamente. Ó. E vou puxar essa linha menor. Aí, a gente vai puxar até que ela... Ó, aqui eu corto esse excesso e já empurro aqui, que aí ela já fica escondida. Isso. Agora, essa aqui que a gente acabou de cortar, eu vou colocar na agulha pra fazer um nozinho e esconder também pra dentro. E esse nó eu faço aqui por cima mesmo. Pego uma laçadinha aqui de qualquer ponto. Faz o nozinho, dá uma tensionada boa, ó. E passa esse fio pra dentro também. E vou colocar novamente esse fio laranja aqui na agulha, pra gente costurar na mãozinha do coelho. A costura é muito simples, é só você posicionar, pega o coelho. Eu vou posicionar assim, ó, ele segurando desta forma, tá? Com os brotinhos pra baixo. Eu vou colocar aqui, ó, posicionei a altura que eu quero que ele segure. Então, já passo aqui um pontinho na mão, na cenoura. Se você tiver velcro, você pode colocar aquele velcro, que aí você pode deixar ela móvel, que aí dá pra ficar tirando e colocando da mão. Fica bem legal, né? Com velcro. Mas como eu não tenho, eu vou costurar, vou deixar a cenoura fixa. Porque na foto que eu tô utilizando, ele tá segurando uma cenoura. E ele sempre aparece com uma cenourinha, né? Então, por isso que eu quis costurar essa cenoura. Aí, você costura, posiciona o dedo aqui, assim, e o dedão segurando de cá, assim, tá? Aí, é só arrematar o fio e esconder a ponta. Ó, pessoal, finalizei a costura, olha como ficou. Ele fica bem bonitinho, né? E assim a gente termina o nosso Pernalonga. Eu espero que você tenha gostado. Ó, os detalhes, como ficaram, o rabinho dele. Bem bacana, né? Deixa nos comentários me informando se você gostou, o que você achou do passo a passo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado de verdade.
Para mim é muito importante saber sua opinião. Olha o rostinho, como ele fica bem bonitinho, né? E eu agradeço desde já a sua companhia até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.